Veja hoje no Jornal da Cidade, projetos de Paracatu são contemplados com aporte financeiro do programa Incentivados 2020 da Kinross. O Ministério Público do Trabalho apresenta em Brasília o balanço das autuações referentes a trabalhos análogos à escravidão. Tem as vagas de emprego na Bolsa do Cine aqui de Paracatu. Saúde! Especialistas alertam para os perigos dos emagrecedores vendidos facilmente pelas redes sociais. O Ministério da Saúde confirma o primeiro caso suspeito de coronavírus no Brasil e aqui em Minas. Chuvas castigam Belo Horizonte, que amanhece com cenas de campo de batalha. E Defesa Civil coloca a cidade em risco geológico até a próxima sexta-feira. Psicólogos orientam os pais sobre o comportamento dos filhos que têm a síndrome do imperador. Você já ouviu falar nela? O Ministério da Justiça abre uma consulta pública sobre a publicidade infantil. Direito digital para garantir mais segurança jurídica na rede. Uma nova lei promete regulamentar o que pode e o que não pode ser acessado. Os destaques policiais. Denúncias da comunidade de bem levam a polícia militar a prender drogas no bairro Prado e no Paracatuzinho. E ainda, Paracatu realiza no próximo sábado um encontro de hip hop. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Cidade. Olá, olá Paracatu, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Cidade desta quarta-feira. Boa tarde para você que está me acompanhando da sua casa, boa tarde para você que me acompanha do seu local de trabalho, boa tarde para você sintonizado aqui na TV Minas Brasil, no canal 20, você que me acompanha pelos bairros da nossa cidade, boa tarde também, sejam bem-vindos aí todos que me acompanham aqui no centro da cidade. Um abraço também, boa tarde. Não posso, é claro, deixar de desejar boa tarde a todos os internautas. Uma audiência boa, graças a Deus, do Jornal da Cidade também nas nossas plataformas digitais. Um abraço para você, então, que me acompanha em outras cidades. Você que me acompanha em outros estados, está sintonizado aqui no Jornal da Cidade. Pessoal que acaba mandando também mensagens para a nossa produção, solicitando reportagens, solicitando algumas demandas. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Sejam todos bem-vindos à edição de hoje, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020. Hein? O mês de janeiro já está passando, hein? E olha só, eu começo a edição de hoje com um alerta. Atenção! Grupos nas redes sociais estão oferecendo remédios para emagrecer. Esses remédios aí prometem resultados milagrosos e resultados a curto prazo. O grande problema nisso tudo, meu amigo, é que esses medicamentos são indicados para outras doenças e usados sem prescrição médica, eles podem acabar sendo aí um perigo para a sua saúde. Há um ano, se olhar no espelho, nem pensar. A foto foi tirada em 2019, durante férias com a família. Valéria queria perder 10 quilos. Em vez de procurar um médico, descobriu que um remédio para diabetes poderia ser a solução. Nas redes sociais, aprendeu como usar a injeção. Se você procurar agora injeção para diabetes que emagrece, você vai achar histórias de sucesso. Histórias de pessoas que emagreceram. Ninguém vai chegar e falar assim, olha, não compra, porque é furada. Ela gastou R$800 à toa. Eu tive enjoo leve, não tive aperto de apetite, tentei até assim segurar a boca para ver se valia valer, né, o investimento, mas não emagreci. Emagrecer com informações tiradas apenas da internet é um risco. Remédios para diabetes ou outras doenças que têm a perda de apetite como efeito colateral podem ser perigosos para a saúde de quem quer apenas emagrecer. Então, as medicações injetáveis, né, que são basicamente para diabetes, que é a liraglutida, que tem dois nomes comerciais, que é o Victoza e Saxenda, sem acompanhamento médico, né, pode inclusive ter um risco de pancreatite ou risco de vida. Quais são os sintomas mais comuns? Náusea, risco até de vomitar e mexer no intestino, pode ter diarreia ou constipação.
A perda de peso requer acompanhamento médico. Uma perda de peso ela tem que ser sustentada. Então a medicação ela serve para ajudar a pessoa a ter um hábito mais saudável. Então ela tem que comer menos. Qual a melhor dieta? Aquela que a pessoa consegue fazer desde que ela coma menos. Atividade física e dormir melhor. Hoje a Valéria já conseguiu perder 12 quilos com reeducação alimentar. Demorou mais tempo, mas a saúde agradece. Seja pouco e malhar, aí sim a balança diminui. Meu amigo, não tem fórmula mágica não, viu? Nesse caso aí, o jeito é reeducação alimentar e também exercícios físicos. É claro, com a orientação aí de um profissional. E olha só, o Brasil tem agora 3 casos suspeitos de coronavírus. E o Ministério da Saúde foi notificado nessa terça-feira. Além do caso de uma jovem lá de Belo Horizonte, passaram a ser monitorados mais 2 casos suspeitos. Um em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e outro em Curitiba, lá no Paraná. E a orientação é de que viagens para países asiáticos só sejam realizadas em casos de extrema necessidade. O Brasil segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde e nesta terça-feira o país entrou numa nova classificação de risco em uma escala de 3 níveis, perigo eminente. Segundo o ministro da Saúde, o foco principal hoje é a vigilância e o monitoramento que já vem sendo feito vai ser ampliado. O nosso foco principal nessa fase de perigo é a vigilância. A principal mudança é todo e qualquer paciente oriundo da China. E se nesses países onde você começa a ter casos, como você começou a notificar casos na Alemanha, caso na Singapura, Japão, enfim, ali na Península, na França, se eles começarem a ter transmissão sustentada, a gente aumenta na vigilância para esses países também. O Brasil já tem capacidade de identificar o vírus geneticamente. O laboratório referência para a detecção do coronavírus é o da Fundação Oswaldo Cruz. Em todo o país, portos e aeroportos têm recebido atenção especial e passageiros de voos e navios internacionais são informados sobre os cuidados que devem ter ao entrar no Brasil. O momento é um momento de tranquilizar a população brasileira. Nós não temos hoje nenhum caso sustentado, circulação dentro do Brasil. E ontem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promoveu um encontro lá em Brasília com representantes de companhias aéreas sobre o tema coronavírus. Nós vamos agora dar uma olhada como fica o tempo na tarde desta quarta-feira aqui em Paracatu e também nas cidades da região. E a previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Paracatu e Vazante, mínima de 21, máxima de 27 graus. Em João Pinheiro, mínima de 20, máxima de 26 graus. Em Unai, mínima de 22, máxima de 28 graus. E em Guardamor, mínima de 21, máxima de 28 graus. Olha, e por falar em previsão do tempo, ontem, à noite de ontem, lá na capital mineira, o pessoal lá passou por momentos de desespero por conta dos estragos provocados pela forte chuva que caiu lá em Belo Horizonte. As imagens são impressionantes, uma coisa de louco. As imagens que foram feitas lá por cidadãos que divulgaram aí pelas redes sociais, essas imagens, como você pode ver aí, olha só, que coisa impressionante. Olha só a força da água arrastando carros. Que coisa louca! Olha só, essa força da água aí acabou arrancando até asfalto. Isso tudo lá no centro de Belo Horizonte, bem no centrão de Belo Horizonte mesmo. Sem sombra de dúvidas, imagens impressionantes, um desespero total. Olha só, vamos rodar uma imagem dessa aí, olha só. Meu Deus! Caiu tudo! Gente, vamos embora. Meu amigo, que coisa absurda, impressionante, olha só. E frequentadores desse shopping, também em Belo Horizonte, registraram lá momentos de terror, momentos de pânico
Isso tudo durante o desabamento de parte do teto da estrutura do prédio lá desse shopping. Olha só que absurdo, veja aí. O teto caiu. Meu Deus do céu, que desespero dessas pessoas que estavam nesse shopping. A chuva mais forte, essa chuva foi mais forte do que esperado e ela atingiu principalmente as regiões Barreiro, Centro-Sul e Oeste lá da cidade. E olha só, Belo Horizonte amanheceu hoje com estragos em diversos pontos da cidade. Olha só as cenas, as imagens registradas, elas parecem um campo de batalha. Olha só essas imagens, cenas, parece que teve uma guerra lá em Belo Horizonte. Olha só isso, que impressionante. Olha aí como esse asfalto ficou, como ele foi arrancado e como esses carros acabaram ficando, né? Teve também lá uma cratera que se abriu em uma das principais vias de Belo Horizonte, a Avenida Tereza Cristina, que fica na região oeste. Lá na região oeste, choveu ontem 101 milímetros em apenas 3 horas de chuva. Impressionante isso aí. Na região centro-sul, o córrego do Leitão transbordou desde a barragem Santa Lúcia até o centro da capital. Então a coisa ficou impressionante. É por isso que essas imagens aí estão mostrando essa a força da água empurrando carros. Ô Ruiter, volta aí, coloca aquela imagem do carro sendo arrastado e o pessoal, olha aí, olha só que impressionante. O maior volume de chuva foi registrado nessa região aí, 175 milímetros em 3 horas. Então são vários pontos, né, com carros arrastados, trechos de asfalto arrancados e garagens totalmente alagadas. Até às 6 horas e 30 minutos da manhã de hoje, né, de acordo com o boletim que foi divulgado aí, não havia, graças a Deus, nenhum registro de mortes lá em Belo Horizonte. Felizmente, porque a coisa foi trágica. Só que em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, um homem morreu, infelizmente, no desabamento de uma casa em decorrência das fortes chuvas. O interior do estado de Minas também registrou fortes chuvas e uma morte na cidade de Tabuleiro, na região da Zona da Mata. E com isso, infelizmente, o total de vítimas fatais aqui em Minas, desde a última sexta-feira, subiu então para 54 pessoas que perderam a vida em decorrência das chuvas. E Belo Horizonte está em alerta, então você que pretende ir a Belo Horizonte ou você que é de Belo Horizonte está em alerta, viu? Após então essas fortes chuvas que atingiram a capital nos últimos dias, a Defesa Civil colocou a cidade em risco geológico até a próxima sexta-feira, dia 31. Portanto, então, as áreas de instabilidade são agravadas, né, com um alto volume de água e a maioria das edificações ameaçadas está em vilas e também em favelas. Os sinais permanecem por dias. Em toda a cidade é possível encontrar algum deslizamento de terra. É a prova cabal de que água e solo fazem uma mistura perigosa em áreas de risco. Muros de arrimo e lonas tentam amenizar, mas é só paliativo. Na Avenida Avaí, no bairro Dom Bosco, o morro passou a ocupar a pista, dando trabalho para a prefeitura. A Defesa Civil pede atenção. A cidade está em alerta máximo até sexta-feira. O risco geológico é real e mata. Só em Belo Horizonte, 12 mortes estão diretamente relacionadas a deslizamentos de terra causadas pelas chuvas do último fim de semana. Nesse ponto do bairro Jardim Alvorada, na região noroeste, 2 famílias foram atingidas. Uma mulher, os 3 filhos dela e um vizinho morreram soterrados aqui. A Urbel, órgão da prefeitura que faz trabalho preventivo e obras de urbanização em áreas de risco, admite que o Jardim Alvorada não estava no mapeamento de áreas críticas da cidade até agora. O Novo Lagedo, né, a Ocupação Isidora, né, o Montes Claros, o Paulo VI, a área verde do Paulo VI, todas essas foram áreas que foram incluídas recentemente e sofreram um diagnóstico. Essa área foi uma área que passou
despercebida, como eu disse. E eles também não nos chamavam aqui, não há registro de pedido de vistoria nossa, nós procuramos ver no nosso banco de dados, não há, porque caso nós tivéssemos sido chamados, nós teríamos então zoneado como área de risco e incluído na política municipal para a área de risco, né? Belo Horizonte é uma cidade acidentada, o que potencializa o risco. Para o especialista, o ideal seria não ocupar as encostas. Se isso é área de risco acentuado e isso aqui é área mais segura, então vamos trabalhar ocupando apenas a área mais segura. Você pergunta, e o que eu faço com aquilo lá? Aquela parte de lá você faz, seja para recuperar uma vegetação ou uma conformação topográfica mais acomodada, mais suave. Sei, nós mostramos então algumas edificações que estão ameaçadas, mas o centro de Belo Horizonte também amanheceu devastado, conforme nós exibimos aqui para você nas imagens. E olha só, mudando de assunto aqui, vamos agora falar de educação, porque o Superior Tribunal de Justiça derrubou ontem a liminar da Justiça Federal que suspendia a divulgação dos resultados das inscrições do Sistema Integrado de Seleção Unificada, o SISU. Pelo SISU aí que os estudantes de todo o país usam a nota do Enem para concorrer às vagas nas universidades públicas federais. Essa liminar estava valendo desde a noite do último domingo, dia 26, quando as inscrições para o SISU se encerraram. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, considerou que o MEC já comprovou ter sanado as inconsistências nas correções das provas do Enem de 6.000 alunos e que os demais milhares de alunos que não tiveram o problema não poderiam ficar prejudicados nas suas inscrições para as vagas ofertadas em universidades de todo o país. Além disso, o ministro considerou também que a suspensão na divulgação dos resultados poderia acabar atrasando o início do ano acadêmico. A liminar concedida pela Justiça Federal, suspendendo a divulgação do SISU, foi concedida a pedido da Defensoria Pública da União. E você vai ver a seguir, projetos aqui de Paracatu são contemplados com aporte financeiro do programa Incentivados 2020 da Kim Ross. Ministério Público do Trabalho apresenta em Brasília o balanço das autuações referentes a trabalhos análogos à escravidão aqui no país. E ainda tem as vagas de emprego na Bolsa do Cine. Eu volto já.